Então, pessoal, recebi essa mensagem aqui que eu mostrei no Stories anterior, de uma pessoa falando, Mairo, faz uma plataforma com aulas de conversação. E aí eu tive um pensamento aqui e resolvi compartilhar com vocês a respeito de aprender conversação, né? Como é que você aprende conversação em inglês e quando, mais importante, quando que você deve aprender conversação em inglês em plataformas de conversação? Seguinte, presta atenção. Vamos lá. Primeiro ponto. O que vai determinar o potencial da sua fala em inglês, o quão bom você pode ficar em termos de falar em inglês, então você vai lá, você faz aula de conversação, quão bom você vai ficar fazendo aula de conversação. O que determina isso não é tanto a aula de conversação, quantas aulas você fizer, a qualidade da aula, não é assim, não. Se eu fizer uma aula de conversação muito boa, com um professor muito bom, eu vou ficar muito bom na conversação. Não, a aula de conversação, sim, ela tem seu papel, ela influencia, porém, o fator primordial que vai determinar se a sua conversação vai atingir um nível alto, médio ou baixo, não é a aula de conversação, mas sim o seu ouvido para o inglês. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer quanto que você entende o inglês falado. Por exemplo, você consegue botar um vídeo em inglês no YouTube, assistir o vídeo e entender tranquilamente, igual você está assistindo eu falando aqui em português, certo? Se você estivesse assistindo um vídeo de uma pessoa falando em inglês, não um brasileiro, um americano, um inglês, uma pessoa que fala, um falante nativo de inglês, falando inglês assim rápido, normal, você entende de boa? Você consegue ouvir um podcast em inglês? Você consegue ver um seriado em inglês na Netflix, qualquer canal, qualquer essas plataformas de streaming de seriados, enfim, tipo Netflix, né? Você consegue ver tranquilamente em inglês? O que eu quero dizer com isso? Se você entende o inglês muito bem, vê vídeo no YouTube, escuta podcast, vê seriado em inglês, você entende inglês igual você entende português. Se for assim, e você for lá e fizer um monte de aula de conversação, o que vai acontecer? Saca só. Como a sua capacidade de ouvir e entender o inglês falado, né, como eu falei, vendo filme, seriado, podcast, qualquer coisa, é alta, a sua fala tem o potencial também de chegar num nível alto. Aí, se você for lá e ficar falando inglês, praticando a sua fala em inglês todo dia, durante um ano inteiro, vai chegar no final do ano, por exemplo, e você vai estar falando inglês muito bem. Mas não é só porque, primariamente, não é porque você fez aula de conversação o ano inteiro. É porque, primeiro estudo, você tem um ouvido muito bom, e aí uma vez que você tem um ouvido muito bom, que você entende inglês tranquilamente, você faz lá a aula de conversação ou qualquer outra coisa em que você tenha que falar, não precisa ser só aula de conversação. Você se coloca em situações onde você tem que falar inglês, você pratica o seu inglês todo dia, aí a sua fala vai, o ouvido puxa a fala. Aí a sua fala vai chegar no nível, nunca vai chegar no nível do seu ouvido, mas ela vai chegar num nível alto. Porém, aqui o grande porém, a grande maioria das pessoas que fala, eu preciso treinar a conversação, não tem um ouvido bom. Eu chuto aí que 98% das pessoas, é um chute totalmente da minha cabeça, mas é um número alto, assim, a cada 100 pessoas que fala, preciso fazer aula de conversação, umas 98 aí tem um ouvido muito ruim. Você não consegue, a pessoa entende mais ou menos o inglês, ela entende se falar devagar, ela vê um vídeo no YouTube, ela tem uma noção, eu sei mais ou menos o que eles estão falando ali, mas não tem um ouvido bom, não consegue ver um seriado em inglês, um vídeo, não consegue. Ou seja, tem um ouvido ruim para o inglês. Né? Não ruim é um termo ruim, mas é um ouvido não desenvolvido. Né? Não desenvolveu a capacidade de ouvir o inglês e entender bem. Aí quando a pessoa tem um ouvido ruim e ela vai fazer aula de conversação, o que acontece? O que acontece é que a sua fala ela vai acompanhar o seu ouvido. Aí o seu ouvido não é muito bom, você passa lá um ano inteiro fazendo aula de conversação e a sua fala vai ser não muito boa, porque você nunca vai falar mais do que você entende. Tá sacando a lógica? Entende pouco, entende mais ou menos, pode passar anos fazendo aula de conversação, vai ficar sempre naquela fala mais ou menos. Entende? Então, médio para cima, fica fazendo aula de conversação lá o ano inteiro, vai falar no nível médio para cima. Por isso que você pode fazer aula de conversação? Pode fazer aula de conversação. Mas a maioria das pessoas cai nesse erro, digamos assim, de achar, ler e entender é meio que de boa, eu já meio que leio, meio que entendo, o que eu preciso mesmo é a conversação. Eu já tive, no nosso curso, a gente já teve vários alunos assim, a pessoa entra e fala, mas eu não quero ficar aprendendo a ler, eu não quero ficar treinando o meu ouvido.
o que eu preciso, o aluno fala, né? O que eu preciso mesmo é a conversação, é falar inglês. Aí a pessoa sai do curso e vai procurar uma aula de conversação. Só que essa pessoa, em geral, lê muito pouco, não entende menos ainda. Lê até consegue. Botou um vídeo em inglês ali no YouTube, vixe, a pessoa não entende praticamente nada. Ela vê o vídeo e entende 20% do vídeo, né? Aí vai fazer aula de conversação, fica lá 2 anos fazendo aula de conversação, melhora um pouco, obviamente, né? Se fizer aula lá, melhora, mas melhora muito pouco. A conversação sai do quase nada pro me viro nos 30, né? E aí a pessoa fica para sempre com esse inglês. Lê um pouquinho, entende um pouquinho menos ainda e consegue se comunicar o suficiente para não morrer de fome, mas nunca vai para fluência mesmo. Nunca chega no ponto que leio bem, entendo bem e falo bem. Por que não chega nesse nível? Porque nunca melhora a leitura. A leitura até é mais comum assim, a pessoa melhorar. Mas assim, também não chega no ponto que lê um livro em inglês tranquilamente. O ouvido, então, fica sempre naquele, entendo pelo contexto, né? E aí, consequentemente, como lê pouco, entende pouco, por mais que faça aula de conversação, nunca vai para frente. Então, assim, se você já entende muito bem, tranquilamente, aí sim, treine a sua conversação infinito. Mas se você não chegou no ponto que você não lê muito bem e principalmente não entende muito bem, você não chega no YouTube e vê vídeo em inglês assim tranquilamente, igual você vê vídeo em português. Cara, não adianta muito você ficar fazendo aula de conversação, porque a sua conversação vai ficar só naquele se vira nos 30, você nunca vai chegar na fluência de verdade. A única exceção para esse caso é assim, você entende pouco mesmo, lê mais ou menos, só que você precisa ter uma conversação básica para se virar. Tipo assim, eu vou para os Estados Unidos, daqui 1 mês eu não sei quase nada, eu preciso chegar lá e pelo menos ter o básico para dizer uma coisa ou outra. Aí nesse caso sim, compensa você ir lá e fazer conversação mesmo lendo pouco, mesmo entendendo pouco. Você faz faz 1 mês de aula de conversação só para ter aquele básico. É tipo assim, você vai viajar para a Rússia semana que vem. Aprende o básico, em 1 semana aprende aí 20 frases em russo para você não morrer de fome. É essa a lógica, você aprende o básico para não morrer de fome. Mas isso pensando do ponto de vista assim, eu só quero saber o básico para não morrer de fome. Se a sua intenção não, eu quero saber inglês de verdade, eu quero conversar, eu quero ficar fluente, não precisa ser ultra fluente, mas quero ler, quero entender, quero falar, quero ser fluente. Aí o que eu recomendo é que você siga uma rota de, foca bastante na leitura e no entendimento, né? Leitura dá para desenvolver rápido. Não assim, ultra rápido, mas 1 ano estudando ali, você já consegue chegar no nível que você lê bem em inglês, né? Com os métodos certos e tal. E aí, além de focar na leitura, foca muito no ouvido, principalmente o ouvido é o principal. Foca muito no ouvido, desenvolve seu ouvido. Você tem, assim, a sua jornada de inglês, o principal é chegar no ponto onde você entende qualquer coisa que você escuta em inglês. Vê uma pessoa falando inglês, entende. Vê o vídeo em inglês, entende. Escuta o podcast em inglês, entende. Vê um seriado em inglês, entende. E esse deve ser o foco, né? E aí, uma vez que seu entendimento chega num nível alto, depois você manda ver na conversação, que a conversação o entendimento vai puxar a conversação. Claro que tem que praticar a conversação. Também não é ficar mudo e vai sair falando magicamente. Tem que praticar. Mas o que determina o nível, o que determina o potencial da sua fala é o seu ouvido.